Este era o período favorito do ano de Peter, o final do outono. Quase todas as folhas haviam caído das árvores e as temperaturas frescas e agradáveis faziam com que o clima fosse quase perfeito para ele. Peter era um carteiro em um subúrbio relativamente rico da cidade, fazendo uma das poucas rotas restantes que ainda faziam entregas porta a porta. Ele começaria em uma ponta do bairro e, com um bom ritmo de trabalho, conseguiria concluir suas entregas antes das 2 da tarde. Ele gostava do seu trabalho e tentava manter um ritmo rápido, tanto pelos benefícios à saúde que proporcionava quanto para poder terminar o dia cedo. Ele nunca via muitas pessoas em sua rota. Aqueles com os quais se deparava agiam como se ele não estivesse lá, como parte do cenário, por assim dizer. Peter não se importava muito, ele apenas sorria após tentar fazer algum contato visual e continuava seu caminho. Foi em uma manhã cedo, um pouco depois de começar sua rota, que ele se deparou com um menino sentado nos degraus de uma casa antiga. Ele talvez tenha entregado correspondências ali 100 vezes ou mais. Raramente via alguém por perto daquele lugar, mas de sua vaga memória, ele recordava que talvez tenha encontrado esse menino 1 ou 2 vezes. Desta vez parecia diferente, como se ele estivesse quase esperando por ele. Ele não tinha mais do que 10 anos, um pouco pálido, com cabelos loiros e olhos azuis penetrantes, quase sem expressão no rosto. Ele nunca tirou os olhos de Peter enquanto estava sentado nos degraus, esperando que o carteiro entregasse a correspondência. Peter entregou uma carta na mão estendida do menino e deu-lhe um sorriso. Ele continuou seu caminho, alheio aos olhares do menino enquanto ele o seguia pela rua. No dia seguinte foi semelhante, apenas o menino estava em uma casa mais adiante na rua, mais cedo em sua rota. Peter seguiu os movimentos, entregando os envelopes na mão do menino e caminhando em direção à próxima casa. Embora soubesse que o menino provavelmente não morava na casa em que o encontrou, ele quase se sentia compelido a entregar a correspondência a ele. Todos os dias o jogo deles continuava, e todos os dias o menino esperava em uma casa mais adiante na rua. Peter avistava o menino de longe, e com certeza sempre haveria uma entrega para a casa onde o menino estava. Nenhuma palavra era trocada entre eles, mas uma sensação de desconforto geral por parte de Peter começou a se tornar bastante evidente toda vez que ele se aproximava dos degraus onde o menino estava. Peter começou a ficar muito ansioso em relação a essa parte de seu trabalho. Ele sentia um sentimento de temor ao se aproximar do menino e quase ficava assustado em sua presença. Peter sentia que algo simplesmente não estava certo com toda a situação. No dia seguinte começou como qualquer outro, mas quando se aproximava da rua do menino, ele percebeu que o objeto de sua angústia provavelmente estaria na primeira casa do quarteirão, devido a ele se mudar um pouco mais para cima na rua a cada dia. Ele virou a esquina e foi recebido por um memorial improvisado bem na curva. Flores, cruzes, bichos de pelúcia e alguns brinquedos estavam apoiados no poste de luz. Cautelosamente, Peter olhou para a primeira casa, quase tremendo. O memorial é para o menino, deve ser para o menino. Peter pensou. Ele olhou para a casa, meio esperando não vê-lo. No entanto, o menino estava lá, sentado nos degraus esperando por ele. A cena parecia ainda mais assustadora desta vez, dada a revelação de Peter. O menino estava olhando para baixo para seus próprios pés desta vez, algumas lágrimas visíveis em suas bochechas pálidas. O carteiro se aproximou dele com suas cartas habituais e as colocou em sua mão. "Você sabe o que aconteceu aqui?" Peter perguntou ao menino. O menino olhou um pouco para cima e assentiu, mais lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ele apontou para o memorial aos pés do poste de luz e depois para cima, para um jornal fixado a cerca de altura dos olhos de Peter, que ele não tinha notado. Embora não pudesse ler as palavras de onde estava, ele sabia o que o recorte de jornal dizia. "Isso é sobre você, não é?" Peter perguntou, sua voz quase se partindo. Ele não podia acreditar que estava conversando com uma criança que tinha morrido tragicamente naquele local. "Não", respondeu o menino, quase sussurrando, "é sobre nós dois." Peter colocou a cabeça nas mãos e chorou incontrolavelmente. As memórias do acidente inundaram sua mente, o carro fora de controle, ele tentando empurrar o menino para longe, o atropelamento e fuga que desastrosamente tirou a vida de ambos. "Qual é o seu nome?" Peter perguntou,
tentando se recompor com essa nova verdade. Michael, disse o menino com um pouco mais de firmeza na voz do que antes. Bem, Michael, acho que posso terminar cedo hoje, disse Peter a ele. Ele colocou sua bolsa de correio na grama bem cuidada e começou a andar pela rua, deixando o memorial improvisado na esquina para trás. Michael se levantou dos degraus e o seguiu.